Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professora Tânia de Língua Portuguesa, hoje trabalhando a aula de número 70, né? Vamos continuar o nosso assunto artigos de opinião, vamos ainda mais além sobre ele, ok? E lembrando vocês de não esquecerem de acessarem o Classroom, fazerem lá a presençazinha, chamadinha de vocês, vão lá, cliquem lá que passaram, que viram as atividades. Se tiver avaliações obrigatórias, não esqueçam de fazê-las. Aqueles que precisam levar até o colégio, veja a data e levem, gente. Fiquem atentos à nota de vocês e lá que vocês estavam presentes, não é verdade? Que vocês estão ali verificando, junto com o professor, interagindo, muito importante, né? Tá sempre com a gente ali, ok? Vamos verificar agora os objetivos da nossa aula de hoje? Muito bem. Lá, reconhecer as condições de produção do artigo de opinião, identificando o seu suporte, objetivo, conteúdo temático, autor, público-alvo, bem como posicionar-se de forma crítica, ética e respeitosa frente a fato e opiniões. Então veja que nós precisamos, né, para fazer um artigo de opinião, estar sintonizado com o que nós vamos falar, né? Porque para eu defender alguma coisa, eu tenho que ter uma coisa assim muito importante, que são argumentos convincentes, porque eu vou ter que, de uma certa maneira, trazer o meu leitor para aquilo que eu estou falando, né? Então, tem que ser muito bem colocados. Então, vamos lá, gente. Artigo de opinião. Penso, logo opino. Opa, se eu estou pensando alguma coisa, eu vou dar o meu parecer, não é verdade? Nós não somos aquelas pessoas que tudo sim, 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 senhor. Não, não. Eu preciso posicionar-me perante uma questão. E para isso, ou eu sou a favor, ou eu sou contra. E é claro que eu preciso argumentar. Atividade 1. Então vamos lá? Você já leu artigos de opinião? Se sim, procure lembrar da temática que abordavam. Onde eles são publicados? Pensando lá, gente, com vocês.
Daí, pessoal, tranquilinhos? Vamos lá? A resposta? Muito bem. Então, vamos ali. Você já leu artigos de opinião? Se sim, procure lembrar da temática que abordavam. Bom, aí é uma pergunta pessoal, né? Mas eu lembro que nós trabalhamos ali, né? Um artigo de opinião com vocês, falando sobre a escola, falando sobre a posição ali. Então, não dá para dizer não, né? Eu nunca li nenhum, não vi nenhum. Viram sim e viu numa aula junto comigo ali. Onde eles são publicados? O artigo de opinião são publicados em jornais, revistas impressos ou digitais, blogs e etc. Também são veiculados de forma oral em TVs, rádios e podcasts, né? Então, tá em todos os lugares, porque todo mundo quer o quê? Argumentar sobre alguma coisa. Na verdade, quer falar. É aquilo que nós colocamos ali. Penso, logo opino. Não é verdade? Muito bem. Atividade 2. Vamos pensar mais um pouquinho ali? Então tá. Você acha que é necessário defender sua opinião sobre um determinado assunto? Explique. Com vocês.
Daí, pessoal, tranquilinhos? Conseguiram lá responder? Muito bem. Então vamos verificar lá. Você acha que é necessário defender sua opinião sobre um determinado assunto? Sim, sem dúvida nenhuma, né? Explique. Pois vivemos inseridos num contexto e é preciso interagir com as mudanças e inovações que nos rodeiam. Sabemos que para isso precisamos de argumentos para convencer o interlocutor. Afinal, defender um ponto de vista vai muito além do que parece. Ao dizer o que pensamos, nós assumimos uma carga a respeito de tudo o que isso significa. Então, é aquilo que eu falei para vocês, né? Então, quando eu digo alguma coisa, eu tenho que ter argumentos, certo? Para convencer o meu leitor, né? E é claro que eu vou querer defender o meu posicionamento com referencial a isso, porque pode haver, mas não é bem assim, espera aí. E a partir disso, então, eu faço as minhas estratégias argumentativas e chego, então, dizendo que a minha, às vezes, é a melhor posição no momento, ok? Muito bem. Então, lá, conhecendo o artigo de opinião. Onde que está presente um artigo de opinião? Em vários lugares, né, gente? Mas eu trouxe aqui um para vocês hoje, que é a Gazeta do Povo, né? Então, a Gazeta do Povo, ela tem várias seções e cada uma delas trabalha ali um referencial discursivo. O nosso hoje é o quê? É opinião, é o artigo de opinião, né? Então, que você vai se posicionar com referencial ali a alguma coisa. Então, veja, nós temos aqui, né, a opinião vai estar ali presentezinho, ok? Tem os assuntos que é colocado naquele dia, aí a pessoa verifica o que ela quer ler. Nós temos o editorial, que também, gente, é algo opinativo, só que ele é do quê? No caso aqui, do jornal. Então, ele responde pelo que ele fala, entendeu? No caso do artigo de opinião, quem responde é quem escreve, é quem faz. Por isso que ele sempre tem que ter uma fonte, tá? Então, quando eu digo que A mais A é A, então eu tenho que mostrar esse referencial aí. No caso ali, da letrinha do A mesmo, ok? Porque algumas coisas mudam, né? Pois então eu vou, a partir disso, mostrar, através dos meus argumentos, o que eu estou falando. E, sem dúvida nenhuma, convencê-los, ok? Muito bem. Atividade 3. Então, vamos ali. Qual o suporte no qual o artigo de opinião foi publicado, veiculado e o nome da seção? Ora, é só verificar, ler lá, né? Qual é o suporte, né? Aonde que está inserido esses artigos de opinião? Com vocês agora.
Belezinha, pessoal? Muito bem. Então, vamos verificar lá, né? Então, ali, qual o suporte no qual o artigo de opinião foi publicado, veiculado e o nome da seção? Jornal Digital Gazeta do Povo, né? Se nós verificarmos, vai estar tudo ali, o site bonitinho, né? E o nome da seção? Nós queremos artigo de opinião, não é verdade? Então, tá aqui, colocadinho para nós aqui. É só sabermos ler, encontrar ali o que nós estamos procurando. Perfeito? Muito bem. Atividade 4. Observe esta parte inicial de um artigo de opinião e responda. A. Qual a importância do título para um artigo de opinião? Qual a importância da apresentação do autor do texto? Aí nós temos aqui, né, fake news, uma armadilha, algo polêmico nos nossos dias de hoje, na verdade? Então, façam ali uma verificação, tudo bonitinho, certo? E com vocês.
Daí, pessoal, tranquilinhos? Vamos lá a correção? Muito bem. Qual a importância do título para um artigo de opinião? O título deve ser chamativo para atrair o leitor e apresentar o tema sobre o qual o autor vai opinar. Muitas vezes, como neste caso, ele já adianta o posicionamento do autor sobre a questão polêmica a ser apresentada. Se nós verificarmos lá o título lá do fake news ali, você entendeu? Então ali ele já deu pra gente a noção sobre o que vai ser trabalhado e automaticamente fica tudo mais fácil, mais acessível. Qual a importância da apresentação do autor do texto? Para que o leitor saiba o nome, a profissão, a formação e a função que o autor desempenha na sociedade. Também indica que as opiniões são daquele autor e não do veículo que está publicando o artigo. Bom, gente, como assim, professora? Muito importante o artigo de opinião ter o nome, você saber quem é que está falando, porque a confiabilidade ali tem que ser precisa. Nós não vamos acreditar em qualquer coisa, em qualquer pessoa, alguém que a gente nunca ouviu falar, não sabe de onde que veio, aí a pessoa vem e coloca um assunto que você, né, fala, poxa, mas da onde o camarada se embasou para falar sobre isso? Quem é ele? Né? Qual é a bagagem de mundo que ele tem para falar isso, não é verdade? Então é claro que precisa lá do nome lá embaixo, da onde que ele é, direitinho, para que haja confiabilidade. Aí sim eu falo, não, realmente o camarada é entendido, ele sabe o que está falando, portanto, eu confio nele e acredito no que ele falou, perfeito? Claro, se os argumentos dele foi preciso, ok? Muito bem. Vamos agora a um quiz, pensar um pouquinho, não é verdade? Mais um pouquinho sobre esse artigos de opinião que está tão presente aí no nosso dia a dia, as pessoas sempre opinando sobre alguma coisa, né? São vários pontos de vista sobre um determinado assunto. Daí qual deles é o melhor? Qual deles? Então é preciso o quê? Que eu reveja todos, faça a verificação de quem falou o quê, verifico a minha bagagem de mundo para ver se eu concordo com esse e não com aquele, e a partir daquilo eu dar então o meu parecer, né? Através daquele articulista que fez a coisa bem feitinho, é aquele que eu vou ter maior confiabilidade, tá? O que é um artigo de opinião? É um texto predominantemente argumentativo, que circula principalmente em jornais ou revistas, impressos ou eletrônicos? Ou é um gênero textual que mescla o resumo com trechos descritivos ou analíticos? Com vocês lá. Muito bem, pessoal. Conseguiram lá? Claro que sim. Tem um nome-chave ali. Argumentativo. É o nome que me leva à reflexão, certo? E, sem dúvida nenhuma, aos artigos de opinião, né? Então, sem dúvida nenhuma, é um texto predominantemente argumentativo que circula principalmente em jornais ou revistas, impressos ou eletrônicos, ok? Muito bem. Vamos lá, mais um pouquinho pensando. O objetivo do artigo de opinião é entreter, divertir, informar
sobre um fato ocorrido? Convencer alguém a respeito de um tema polêmico e de relevância social? Com vocês lá. Tranquilinhos, pessoal? Muito bem, né? Então lá, o objetivo do artigo de opinião é, sem dúvida nenhuma, convencer alguém a respeito de um tema polêmico e de relevância social. Ora, o articulista não está querendo, através dos argumentos dele, convencer alguém? Então, sem dúvida nenhuma, não dá para deixar dúvida ali. No caso de entreter, divertir, nós poderíamos usar uma tira, né? Embora às vezes, muitas das vezes, dados críticos ali, mas, né, a gente consegue ali o entretenimento. Informar sobre um fato ocorrido, também não, né? Não é ali a posição, não é ali o papel do artigo de opinião propriamente dito. Então, certíssimo. Vamos lá para uma atividade 5. Agora tem que pensar, buscar tudo que a professora Tânia falou, relembrar os dadozinhos do articulista, onde que está encontrado, qual o papel do artigo de opinião, para que a gente consiga, então, adequar ali as respostas certinho nos espaços. Então lá, complete o texto com as palavras do quadro. Ideia, opinião, relevância social, polêmico, convencer alguém, jornais ou revistas, argumentativo. Então, nós temos ali um textozinho que ele precisa ser completado pelas palavrinhas que estão acima. Então, vocês vão ali fazer a leitura e verificar quais das palavrinhas que vai adequar aos espaços, claro, dando a coerência precisa do artigo de opinião, ok? Você não pode mudar o que nós falamos aqui, né? Porque senão ele deixa de ser. Todo texto tem uma temática, ele tem um jeito ali de ser feito. E você não pode mudar isso, tem uma característica. E se eu mudar, ele deixa de ser o texto que nós queremos colocar. Perfeito? Com vocês lá.
Daí, pessoal, deram conta ali direitinho? Vamos ver então como é que ficou ali? Olhem, vejam direitinho. Se colocar uma outra coisa, mudem, né? Porque daí não vai adaptar ali ao texto propriamente dito e dá problema. Então lá, o gênero artigo de opinião é um texto predominantemente argumentativo, que circula principalmente em jornais ou revistas, impressos ou eletrônicos. O objetivo desse tipo de texto é convencer alguém a respeito de um tema polêmico e de relevância social. Ele difere-se, por exemplo, do editorial, pois esse retrata um ponto de vista ou reflexão do editor, como representante do jornal, revista. Já o artigo reflete a ideia, opinião do próprio autor. Nós falamos sobre isso, né? Colocamos ali, você entendeu? Que no artigo de opinião tem que ter o nome da pessoa justamente por quê? Porque se ele está colocando aqueles argumentos, ele está me convencendo de alguma coisa, então ele responde por ele, né? Agora o editorial não. O editorial é o nome da instituição propriamente dita, né? Ou do editor, que vai estar lá o nome dele, é aquele que vai responder. Ou seja, de algo a mais, entendeu? Por isso, muito importante ali a fonte. O que estudamos hoje, né? Eu lembro, pessoal, que no comecinho da aula eu coloquei para vocês que o texto de opinião, né? Nós temos ali 3 tipos. Então eu quero que vocês percebam um pouquinho a diferença de cada um deles, para falar, não pegar assim, uma dissertação é um artigo de opinião. Não propriamente dito, mas sim. Como assim, professora? Então vamos tentar entender. Os textos argumentativos, eles acontecem em 3 processos. Claro, primeiro, nos artigos de opinião. Segundo, na dissertação argumentativa. E terceiro, na crônica argumentativa. Mas, professora, todos eles não estão argumentando? Todos eles não estão defendendo alguma coisa? Sim, sim. Mas cada um com uma característica diferenciada. O primeiro ali, que é o artigo de opinião. Ele é mais amplo, certo? Eu posso explorar tudo que eu tenho para poder chegar ao meu determinador comum. Perfeito? Então, eu posso ali usar todas as minhas estratégias, porque está o meu nome, né? Eu vou utilizar todos os meus conhecimentos e, a partir de então, mostrar aquilo que eu estou querendo passar. Afinal, eu sou o articulista do meu texto. Eu quero convencer você do que vocês estão lendo sobre aquilo que eu coloquei. Portanto, eu posso utilizar o que eu quiser, claro, dentro de uma possibilidade certinha, correta, uma bagagem de mundo minha, né? Para convencê-los. Perfeito? Então, veja, muito mais além. Nós utilizamos muito os artigos, né, num término de uma faculdade, às vezes quero lá colocar uma posição sobre alguma coisa, então eu vou falar sobre ele, vou colocar toda a minha posição, o que eu acho, isso, aquilo, pesquisado, colocando vários pontos. A dissertação é um argumentativo, mas ele é mais brando. Mais brando por quê? Porque é aquele trabalho da escola. Então não tem tanto tempo para explorar todo o conteúdo que eu preciso. Eu não posso fazer uma pesquisa de todo aquele tema e colocar na minha dissertação, porque não dá tempo para isso. Então é algo assim mais breve, que o artigo é muito mais além. Perfeito? Então esse é um diferencial. Um artigo eu posso usar assim, várias linhas, o quanto eu quiser. Já a dissertação, ele tem ali um limite de linhas que eu preciso obedecer. Geralmente, um texto dissertativo do Enem, por exemplo, que é algo que vocês conhecem, sempre escutam a falar, né? É de 25 a 30 linhas. Eu não posso muito ir além disso, né? Agora, nós encontramos artigos de opinião aí com, né, várias páginas. Então, é diferente, porque eu posso explorar muito mais.
Já uma crônica argumentativa é o quê? É aquele grupo que está falando sobre um determinado assunto. Então, veja bem, ali cada um fala do seu jeito, cada um tenta convencer o outro do seu jeito. Quando eu estou conversando com o meu grupo, tentando mostrar para eles que o meu lado, que eu conheço aquele assunto, é melhor, eu não preciso trazer dados, eu só vou trazer o quê? A argumentação e a bagagem de mundo que eu tenho. Aí um outro vai debater comigo, isso, aquilo, é diferente. Perfeito? Então, deu para sentir, gente, o diferencial de um e de outro ali, certo? Vejam bem, todos os três trabalham a argumentação, perfeito? Nós sabemos disso, mas cada um com a sua característica, perfeito? Todos eles têm ali o seu articulador, quer convencer alguma coisa, quer, né, de uma certa forma, mostrar um posicionamento seu. É aquilo que nós colocamos, penso, logo opino. Às vezes alguém colocou algum assunto, não me convenceu. Aí, com os meus argumentos, eu vou debater aquilo. Aí o outro, com os argumentos, vai debater. E assim, nós vamos verificar aquele que foi melhor. Aquele que mostrou mais habilidade nos conhecimentos e convenceu com mais esmero. Perfeito? Facinho, né? Outro dado também, gente, muito importante. Um artigo, ele pode ser feito em primeira ou terceira pessoa, certo? Embora muito melhor o terceira pessoa, ok? Mas não que você não possa fazer, mas o artigo é meu, eu posso colocar ali a minha posição em primeira pessoa do singular? Pode, você entendeu? Mas o melhor, o mais aceito seria o terceira pessoa, ok? Muito bem, pessoal. Então, terminamos nossa aula aqui. Um abraço.